Você pode pensar que apenas clicou em mais um vídeo, movido pela curiosidade ou pelo acaso. Mas nada no caminho da alma é casual. Cada encontro, cada palavra, cada som que chega até você faz parte de um chamado antigo, um eco do invisível te conduzindo de volta à lembrança do que você realmente é. Talvez você tenha se sentido cansado do mundo, perdido em repetições que não fazem sentido ou com a sensação de que há algo te chamando. Mas você não sabe de onde vem essa voz. Pois saiba, não foi você quem escolheu ouvir Rumi hoje. Foi a própria vida que escolheu falar com você através dele. Escreva nos comentários: nada é por acaso, tudo é um chamado da alma. E se essas palavras já estão tocando algo em você, torne-se membro deste canal. Aqui cada mensagem é uma chama acesa no escuro, guiando corações cansados de dormir para o despertar. Rumi dizia: o que você busca também o está buscando. Essa é a primeira verdade do sufismo. A jornada não é uma busca em direção a algo distante, mas um retorno ao que sempre esteve dentro. A alma se disfarça de buscadora apenas para lembrar que já é o próprio destino. Quando você sente que algo te atrai, não é desejo, é reconhecimento. A luz dentro de você viu o reflexo dela em outro lugar e decidiu se aproximar. Nada é coincidência quando o amor divino é o campo onde tudo se move. A mente ocidental aprendeu a chamar isso de sorte, acaso ou coincidência. Mas para os mestres sufis, como Rumi, Shams de Tabriz e Al-Ghazali, o universo é uma tapeçaria viva, onde cada fio se move com precisão divina. O encontro com uma palavra, uma música ou um mestre é o toque secreto de Deus sussurrando: eu estou aqui e sempre estive. Tudo o que chamamos de acaso é, na verdade, um convite para acordar. Rumi não falava sobre religião, mas sobre o amor que está antes de todas elas. Ele dizia que o verdadeiro templo está no coração e que o silêncio é a língua de Deus. Você pode estar ouvindo isso agora num momento em que o barulho da mente já não te satisfaz. Talvez tudo pareça sem graça, desconectado, confuso. E é nesse ponto que o sufismo se revela, quando o coração começa a sentir saudade de algo que nunca viu com os olhos, mas que reconhece na alma. Os sufis chamam esse sentimento de ishq, o amor ardente pelo divino. Não é o amor romântico, nem o amor condicionado. É uma saudade da origem, uma lembrança do lar espiritual. Quando você sente um vazio inexplicável, não é fraqueza, é o chamado. Rumi dizia: a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Aquilo que hoje te dói pode ser o portão para a sua cura mais profunda. Imagine por um instante que a sua vida inteira foi uma dança entre você e o invisível. Cada perda, cada alegria, cada pessoa que cruzou seu caminho, todos foram mestres disfarçados, te guiando para o centro do coração. O sufismo ensina que não existe erro no caminho, existem apenas degraus de lembrança. Você não está atrasado nem adiantado. Você está exatamente onde o divino quer te encontrar agora. Sabe quando você sente que algo dentro de você quer explodir, como se uma parte escondida precisasse emergir? É o coração tentando quebrar as paredes da mente. Os sufis dançam em círculos não por estética, mas para simbolizar o movimento da alma girando em torno do amor. Enquanto o mundo busca poder, o sufi busca dissolver-se. Ele entende que a verdadeira força vem da entrega, não do controle. A vida moderna nos ensina a lutar, conquistar, competir. O sufismo nos ensina a render-se, confiar e simplesmente ser. Não como passividade, mas como um estado de profunda escuta. Rumi dizia: quando me rendi, vi que estava sendo levado por uma corrente que sempre soube o caminho. Essa corrente é o fluxo divino. Quando você para de resistir, ela te conduz exatamente onde você precisa estar. E é por isso que você está aqui agora. Feche os olhos por um momento, respire, sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Perceba que existe algo observando tudo isso em silêncio. Esse observador é a sua essência. Ele nunca sofreu, nunca perdeu, nunca foi esquecido. É o mesmo silêncio que Rumi chamava de a morada de Deus dentro do homem. Enquanto o mundo grita, o coração sussurra.
E quem aprende a ouvir o sussurro descobre o segredo que sustenta todas as coisas. O amor é a única realidade. Talvez você tenha se acostumado a buscar sinais externos, respostas, milagres, certezas. Mas Rumi ensinava que o verdadeiro milagre acontece quando você começa a se perceber como o próprio sinal. Tudo o que você precisa saber já está inscrito na sua alma. A cada vez que sente um arrepio ouvindo uma verdade, é o Espírito dizendo: sim, é por aqui. A intuição é o idioma secreto entre você e o divino. O sufismo é o caminho dos corações que se cansaram de teorias. Ele não se aprende em livros, mas no silêncio das experiências. É uma alquimia interior, onde o chumbo do ego é transformado no ouro da consciência. E essa transformação não acontece em um templo distante, mas nas pequenas coisas do dia a dia, no modo como você respira, olha, fala e sente. A espiritualidade não é fugir da vida, é enxergar Deus em tudo o que vive. Rumi dizia: não busque o amor fora de si, pois ele já é o centro do seu ser. Essa é talvez a revelação mais profunda que um ser humano pode ter. Perceber que o que procuramos o tempo todo, paz, amor, propósito, não está em algo que precisamos alcançar, mas em algo que precisamos lembrar. Você não precisa se tornar alguém melhor. Precisa apenas lembrar quem é quando a mente se cala. Quando você encontrar um texto, uma música ou um vídeo e sentir um nó na garganta, uma emoção sem explicação, saiba que é o amor se movendo dentro de você. Esse é o modo como a verdade se revela, não pela razão, mas pela vibração. O coração entende linguagens que a mente jamais compreenderá. Por isso, os sufis cantam, dançam e choram, porque o divino só pode ser conhecido quando o coração está aberto o bastante para sentir. O encontro com Rumi não é um evento externo, é um espelho interno. Ele não te ensina nada novo. Ele apenas acende a lembrança daquilo que você já sabia, mas esqueceu. Cada verso dele é uma chave que abre um portal para o coração. Você não é uma gota no oceano, dizia ele. Você é o oceano inteiro em uma gota. Quando essa frase for mais do que poesia, quando ela se tornar percepção viva, você entenderá que o universo inteiro vive em você. Talvez você pense que não está pronto, que ainda precisa de algo antes de despertar. Mas o próprio fato de estar ouvindo essas palavras é o sinal de que o processo já começou. No sufismo, o despertar não é uma conquista, é uma recordação. A flor não força o florescer. Ela apenas permite que o sol a toque. Da mesma forma, a alma desperta quando você permite que a luz da consciência penetre as sombras que restam. E se você sente um calor no peito agora, um movimento sutil, saiba que é o chamado. O mesmo chamado que um dia fez Rumi deixar tudo e seguir Shams de Tabriz. O mesmo que faz cada alma, em algum ponto da vida, abandonar as ilusões e voltar-se para o essencial. A vida toda é esse retorno. Nada foi em vão. Nenhuma dor foi inútil. Tudo te preparou para esse instante, o momento em que você começa a lembrar. Então ouça, com o coração aberto. Não foi por acaso que você encontrou esse vídeo hoje. O universo inteiro se moveu para que essas palavras chegassem até você agora. Respire fundo e sinta. Algo dentro de você está sendo chamado de volta para casa. E o caminho começa exatamente aqui, nesse instante, nesse silêncio. E se o seu coração sentiu algo que você não consegue explicar, apenas permaneça, porque talvez o que está prestes a acontecer dentro de você não possa mais ser descrito com palavras. Agora me diga, você consegue sentir esse chamado ou ainda tenta entender com a mente o que o coração já reconheceu? Talvez o verdadeiro acaso seja acreditar que o acaso existe. O sufismo ensina que a vida é um poema já escrito pela pena do invisível, e cada linha que você lê é o verso exato que o seu coração precisava naquele instante. Tudo o que parece aleatório é apenas o disfarce da perfeição. Quando você encontrou esse vídeo, não foi sorte, foi resposta. Uma resposta à pergunta silenciosa que você nem sabia que estava fazendo. O universo ouviu o que a sua alma murmurou nas entrelinhas da sua dor e trouxe até aqui o eco daquilo que você sempre buscou sem nomear.
Rumi dizia que o amor é o único mestre capaz de ensinar sem palavras. Ele te educa através das ausências, das esperas, dos encontros e desencontros. É no momento em que você perde algo que o amor se apresenta com sua forma mais pura. O que é tirado de você, na verdade, é o que já estava cumprido, e o que permanece é o que o divino quer expandir. Nenhum vazio é perda, todo vazio é parto. O silêncio que te incomoda é o mesmo que prepara o espaço para o novo nascer. Você pode ter acreditado por muito tempo que o despertar viria de fora, de um mestre, de um livro, de uma técnica. Mas o sufismo desmonta essa crença. O mestre verdadeiro é aquele que te devolve a si mesmo. Ele não te dá respostas. Ele te devolve o poder de perguntar com o coração. Porque a mente busca certezas, mas a alma busca sentido. E é quando você para de procurar um caminho que o caminho começa a te procurar. Rumi dizia, quando você começa a caminhar, o caminho aparece. Essa é a lógica invertida da alma. Primeiro o passo, depois o chão. Primeiro a entrega, depois a compreensão. O erro humano é querer entender antes de viver. Mas a verdade só se revela a quem ousa sentir antes de explicar. Por isso, os sufis dançam, porque o corpo entende o que as palavras não podem dizer. Imagine que a sua vida é um espelho. Tudo o que você chama de outro é apenas um reflexo do que está vibrando dentro de você. Se alguém te fere, é o seu próprio medo sendo mostrado. Se alguém te ama, é o seu próprio amor se reconhecendo. O sufismo ensina que o mundo externo é apenas um espelho lapidado pela consciência. O que você vê fora é o que vibra dentro. Quando a visão muda, o espelho também muda. É simples e, por isso, tão difícil de aceitar. A mente resiste à simplicidade. Ela quer fórmulas, degraus, garantias. Mas a alma se move por rendição. Rumi dizia que o amor é uma ponte entre o visível e o invisível. Que essa ponte não é atravessada com lógica, mas com fé viva. Fé aqui não é crença cega, é confiança sentida. É saber que mesmo sem entender, algo em você reconhece o rumo. O pássaro não precisa ver o ar para voar. Ele apenas abre as asas e confia naquilo que não vê. O sufismo chama isso de tawakkul, a confiança absoluta na inteligência divina que organiza tudo. Quando você aprende a confiar, até o caos vira caminho. O que parecia atraso se revela precisão. O que parecia perda se mostra libertação. É nessa inversão silenciosa que a alma amadurece, porque o verdadeiro despertar não acontece quando você conquista tudo, mas quando entende que nunca perdeu nada. Pense em quantas vezes você lutou para controlar o que já estava decidido por um plano maior. Rumi dizia que a dor é a mensagem do universo dizendo: solte o que já terminou. E ainda assim, insistimos em segurar. O sofrimento nasce do apego, não dos fatos. Quando você solta o que se foi, descobre que nunca foi o outro que te feriu. Foi o amor tentando te mover. É por isso que muitas vezes, quando tudo parece desabar, é o chão que está sendo trocado por asas. Você não está sendo punido, está sendo lapidado. O fogo que você sente agora é o mesmo que transforma o barro em vaso e o ferro em espada. É o calor da transformação que desperta a beleza escondida. No sufismo, Deus não é um juiz, é um artesão. E cada dor é o toque da mão que molda a alma para caber mais luz. Não há castigo, há lapidação. E quanto maior o brilho, mais intenso o fogo. Talvez você não tenha percebido, mas tudo o que te trouxe até aqui foi amor disfarçado, até o erro, até o medo, até o que você jurou que era fracasso. O amor se esconde dentro das experiências que a mente rejeita, porque é ali, no ponto da quebra, que a alma aprende a ver sem olhos. Quando tudo desaba, o que resta é o que é real. E o real nunca se perde. O sufismo diz que há dois tipos de pessoas: as que dormem acreditando estar acordadas e as que acordam sabendo que sempre dormiram. Quando a consciência desperta, você percebe que o tempo todo foi Deus quem se movia através de você. Quando amava, quando errava, quando buscava. Nada estava fora do lugar. A ilusão era pensar que o controle era seu.
O verdadeiro descanso vem quando você percebe que nunca precisou segurar as rédeas, apenas aprender a cavalgar o vento. Rumi falava da embriaguez divina, um estado de amor tão profundo que o eu se dissolve. Não é uma fuga da realidade, é a percepção da realidade ampliada. O ego quer entender Deus. O coração quer se tornar um com Ele. Quando você ama sem motivo, quando ajuda sem esperar retorno, quando sente gratidão sem razão, você está nesse estado. É a lembrança do amor original, aquele que existia antes do medo nascer. E é por isso que os sufis dançam, para lembrar o corpo do ritmo da eternidade. O giro deles não é movimento, é meditação. Eles giram em torno do centro invisível, assim como os planetas giram em torno do Sol. O centro é Deus. E quanto mais o derviche gira, mais ele desaparece, até que só o amor permanece. É isso que Rumi chamava de a morte antes da morte. Morrer para o ego antes de morrer para o corpo. A morte que o sufismo fala não é física, é simbólica. É o fim do falso eu. É deixar morrer a máscara, a necessidade de ter razão, o medo de perder. Porque quem se esconde atrás do medo ainda não descobriu que o amor é invencível. E enquanto você se protege, você também se separa. O sufismo é o caminho da vulnerabilidade sagrada, permitir-se ser tocado pelo divino até que não reste ninguém ali, exceto o próprio amor. Quando Rumi perdeu Shams, ele chorou tanto que suas lágrimas viraram versos. Mas ele compreendeu que o mestre não tinha partido. Ele apenas havia se tornado presença. A ausência se transformou em comunhão. É isso que acontece quando você entende o mistério. O que se vai, não se vai. Apenas muda de forma para te ensinar uma nova linguagem de amor. O visível é apenas a roupa do invisível. Você pode estar passando por um momento de silêncio e pensar que Deus te esqueceu. Mas o silêncio é o idioma mais puro da presença. É no silêncio que o divino trabalha. Quando nada acontece, é porque algo está sendo preparado. A borboleta parece morta dentro do casulo, mas é ali que a alquimia acontece. Então não fuja do silêncio. Ele é a ponte secreta entre a mente e o infinito. Há um ponto no caminho em que você não busca mais respostas, apenas comunhão. Você percebe que o amor é a resposta para tudo, mesmo o que não entende. É o amor que cura, que guia, que renova. E o amor aqui não é emoção, é vibração. É o campo em que tudo se conecta. Quando você ama, você se alinha com o ritmo do universo. E o universo, por ressonância, começa a te servir. Por isso nada é por acaso. O encontro entre o buscador e a verdade sempre foi marcado no livro do tempo. Você pode atrasar o olhar, mas nunca a chegada. Porque o destino da alma é lembrar. E quando ela lembra, o mundo inteiro muda de cor. O que antes era comum se torna sagrado. O que antes era vazio, agora é espaço para a presença. E agora que você chegou até aqui, algo dentro de você sabe que não há mais volta. Porque quem ouviu o chamado não pode fingir que não ouviu. O despertar é irreversível. Mas será que você está pronto para deixar o velho eu se dissolver completamente? Ou ainda tenta negociar com o desconhecido que te chama? Há momentos em que a vida se dobra sobre si mesma e cria encontros que parecem pequenas coincidências, mas na verdade são portais. Você pode achar que apenas parou aqui por curiosidade, mas o que realmente aconteceu foi um alinhamento silencioso entre o que a sua alma pediu e o que o universo respondeu. Não é mágica nem milagre, é sincronia. E a sincronia é o idioma que o invisível usa para chamar quem está pronto. Quando Rumi dizia, o que você busca também o busca, ele estava revelando uma lei sagrada. Nada do que te chama é por acaso. É apenas o espelho da tua frequência mostrando que o amor já te reconheceu. Talvez por dentro exista uma inquietude que você nunca conseguiu explicar. Uma sensação de que há algo a mais, mas o mundo nunca te mostrou o mapa. Essa inquietude é o primeiro passo do despertar. O sufismo ensina que o chamado não chega como luz, mas como desconforto. O caos vem antes da clareza. O deserto vem antes do jardim. Quando você se sente vazio, não é castigo. É o solo sendo preparado para uma nova colheita. O silêncio que você teme é o início da linguagem de Deus.
Rumi dizia que o amor te quebra para te reconstruir em outra forma. E talvez seja isso o que está acontecendo agora. As coisas que parecem estar ruindo não são destruição, são ajustes. A alma não suporta mais o que é pequeno quando já provou o gosto do infinito. O que você chama de perda, o Sufi chama de libertação. A borboleta não sente que perdeu o casulo. Ela apenas compreende que ele nunca foi o destino. O mundo moderno nos ensinou que o sentido da vida está em conquistar, mas o sufismo revela que o sentido está em dissolver. Quanto mais você se torna, mais se afasta. Quanto mais você solta, mais se aproxima. Isso é uma virada que a mente não aceita, porque o ego quer crescer, enquanto a alma quer desaparecer. Mas o desaparecimento que Rumi fala não é ausência, é fusão. É deixar de ser gota e tornar-se o oceano. Você foi condicionado a acreditar que precisa entender tudo para viver bem. Mas os mestres sufis dizem que a mente não foi feita para entender Deus. Foi feita para se render a Ele. O entendimento não é racional, é vibracional. Quando você sente paz sem motivo, está compreendendo mais do que qualquer livro poderia ensinar. A verdade não precisa ser explicada, ela precisa ser sentida. E quem sente, não duvida. O sufismo é a arte de ouvir o não dito. É aprender a perceber o invisível em meio ao ruído. O verdadeiro mestre não é aquele que te ensina novas palavras, mas o que te ensina a ouvir o silêncio entre elas. Porque é ali, nesse espaço onde nada é dito, que o divino se revela. Deus não grita, ele sussurra, e quem ouve o sussurro já não precisa de provas. Há uma ideia que a maioria carrega, de que o divino está fora, em algum céu distante. Mas Rumi destrói essa ilusão dizendo: o universo não está fora de você. Olhe para dentro e verá tudo o que existe. O sagrado não é um lugar, é um estado de percepção. O céu não é um destino, é uma frequência. A oração não é pedir, é lembrar. O que você busca em templos e palavras já mora em silêncio dentro de você. E o mais curioso é que o amor não precisa de permissão para agir. Mesmo quando você não acredita, ele continua trabalhando. Mesmo quando você foge, ele continua te guiando. Mesmo quando você se sente perdido, ele já preparou o retorno. Essa força que te trouxe até aqui é a mesma que move os planetas e faz o sol nascer. Chame de Deus, de amor, de vida. O nome não importa. O que importa é reconhecer que tudo se move para o teu despertar. Os sufis dançam em círculos porque entenderam que o centro nunca se move. O corpo gira, mas o coração permanece imóvel. Assim é a vida. O mundo gira em caos, mas dentro de você existe um ponto intocado, sereno, eterno. Esse ponto é o teu verdadeiro lar. Quando você volta para ele, nada mais te ameaça, porque quem descansa no centro não teme a rotação da vida. Rumi dizia que a lâmpada não luta contra a escuridão, ela apenas brilha. Essa é a essência do caminho. Não é lutar, é iluminar. A transformação não vem da força, vem da presença. O que você tenta mudar com esforço volta a resistir, mas o que você ilumina com consciência se dissolve sem luta. A luz não briga, ela apenas mostra o que é real. O sofrimento que tanto tentamos evitar é, na verdade, o convite mais puro que a existência nos faz. Ele não vem para destruir, vem para abrir. Cada lágrima é uma lente sendo limpa. Cada desilusão é uma janela sendo aberta. Quando você entende isso, não teme mais as dores, porque sabe que atrás de cada uma existe um nascimento. É preciso morrer muitas vezes para finalmente viver desperto. Você foi treinado para acumular certezas, mas a alma se expande com mistérios. O desconhecido é o alimento da consciência. O que te assusta é o que te expande. O que te desafia é o que te desperta. Rumi dizia: não procure segurança, procure coragem. O mar é perigoso, mas é lá que vivem as pérolas. E é nesse mar que o buscador se transforma em mestre, não por saber mais, mas por temer menos. E há um instante em que a oração muda de forma. Ela deixa de ser um pedido e se torna um abraço. Você para de pedir coisas a Deus e começa a querer apenas senti-lo.
Essa mudança é o ponto de virada, porque o que você busca não é resposta, é presença. Não é entendimento, é unidade. Quando a alma percebe isso, toda busca termina, mas o caminho apenas começa. O sufismo é a ciência do coração. E o coração tem leis diferentes das da mente. A mente precisa ver para crer. O coração crê e então vê. Essa inversão muda tudo, porque o milagre não acontece para te convencer. Acontece para te lembrar. Não é prova, é espelho. Tudo o que te toca é reflexo daquilo que vibra dentro. E o que vibra dentro é sempre amor querendo se reconhecer. Você pode perceber que, quanto mais desperta a consciência, mais simples se torna a vida. O sufismo é a simplicidade suprema. Não há dogmas, apenas presença. Não há separação, apenas unidade. O sufi não busca convencer ninguém. Ele apenas vive em tal estado de amor que o amor se torna contagioso. Ele não prega o divino, ele o encarna. E talvez seja isso que está acontecendo contigo agora. Você não precisa mais acreditar em teorias. Precisa sentir o que as palavras estão ativando em você. Porque o verdadeiro ensinamento não está no texto, mas no espaço entre uma frase e outra. O que te toca não é o som, é o silêncio que vem depois. A presença é o professor invisível que está te ensinando agora enquanto lê. Rumi dizia que quando o coração desperta, o mundo inteiro se transforma em um livro sagrado. Cada olhar se torna uma revelação. Cada dor, um versículo. Cada encontro, uma prece. O universo inteiro se torna uma mesquita viva e a oração é o modo como você respira. A espiritualidade deixa de ser prática e se torna estado. Tudo é Deus disfarçado de momento. E se tudo é Deus disfarçado de momento, então nada é por acaso. Até a dúvida é uma forma de fé em treinamento. Até o erro é uma forma de sabedoria se movendo. Até o medo é uma forma de amor ainda não compreendido. A alma não erra o caminho. Ela apenas toma rotas diferentes para o mesmo destino. O que você chama de atraso é o tempo exato da colheita espiritual. Agora respire. Sinta o que está vibrando aí dentro. Talvez algo esteja se movendo silenciosamente. Uma lembrança antiga. Um reconhecimento sem palavras. Esse é o toque de Rumi. O toque do amor sem forma. Ele não vem para te dar mais teorias, mas para remover o véu entre você e o essencial. E quando o véu cai, o que sobra é o que sempre foi. Mas me diga, com sinceridade, o que você faria se percebesse agora que tudo o que sempre buscou fora é na verdade algo que já habita em silêncio dentro de você, esperando apenas que você olhe? Antes de atravessar o véu da conclusão, há um selo que precisa ser deixado aqui, entre nós, uma chave vibracional, para que o que foi despertado não se perca no tempo. Escreve nos comentários: o amado sussurrou dentro de mim. Essa é a forma como o invisível te reconhece, uma assinatura espiritual gravada na memória do silêncio. O deserto que antes parecia vazio agora floresce. As areias se transformaram em ouro líquido e cada passo ecoa com o perfume da presença. O que antes era busca, tornou-se lembrança. O que antes era dor, agora é portal. A alma que caminhava cansada agora percebe que o próprio cansaço era o modo que o amor encontrou de chamá-la de volta. O vento que antes soava distante, agora canta teu nome com suavidade. E o vazio, o vazio, revelou-se como o abraço secreto do próprio Deus. Não há fim, há retorno. Não há chegada, há expansão. Cada instante que respira é o início de um novo despertar. E se algo em ti se abriu, se um fio invisível vibrou em reconhecimento, saiba que isso não é comum. São poucos os que chegam até esse ponto, onde a mente se curva e o coração governa. Por isso, seja membro do canal, porque aqui não há seguidores. Há almas em círculo, dançando ao redor da chama do amado. Ser membro é cruzar o véu do conteúdo comum e entrar em um espaço reservado aos que realmente desejam viver o sufismo, não apenas ouvi-lo. É acesso a meditações secretas, leituras ocultas e ativações que não são publicadas em nenhum outro lugar. As portas não estarão abertas para sempre. E quando o amado quiser te tocar de novo,
Talvez o faça em outro vídeo, em outro verso, em outro instante de silêncio. O tempo todo ele dança e a música só muda de forma. O mistério continua. A roda não para. O amor não dorme. Inscreva-se, não como quem clica, mas como quem acende uma vela em um templo invisível. A inscrição é um selo entre a tua alma e o chamado do amado. Aqui cada vídeo é uma oração viva, cada palavra um perfume que não se explica, apenas se sente. O amado continua dançando, invisível, e talvez neste exato momento ele esteja sorrindo através de ti.